Olá, queridos irmãos e irmãs, aqui do nosso canal do YouTube e do nosso Facebook Edgar Leandro Silva, do nosso Apostolado Defesa Católica Salve Maria. Estamos todos juntos a partir de agora em mais um programa do nosso Apostolado Defesa Católica. Com a graça de Deus, chegou mais um domingo, domingo dia do Senhor, e estamos juntos novamente com mais este programa, tá certo? Antes de darmos início, gostaria de convidá-los, como já é de costume, a fazermos a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. E o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar os Teus desígnios. Se Tu, ó Espírito Santo, inspirador do nosso discernimento. Ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por suas luzes, e fazes que sempre busquemos a verdade. Desejosos disso, estamos aqui reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs. Vamos começar pelo nosso Vida de Santos. E hoje temos 3 santos para que a gente possa falar um pouco sobre a vida deles. O primeiro é Santo Venceslau, Duque da Boêmia, mártir. Venceslau nasceu em Praga no ano 907. Ainda jovem, tornou-se Duque da Boêmia. Cristianizou seu país como um verdadeiro nobre. Certa vez decidiu fazer um duelo para não envolver seus soldados na guerra, mas seu adversário se reconciliou com ele. Morreu no ano 935 por uma conspiração do seu irmão. O outro, ou melhor, os outros são São Lourenço e companheiros, mártires. A igreja recorda hoje São Lourenço Ruiz, leigo de origem filipina, junto com outros 15 mártires, todos vinculados à ordem dominicana, assassinados em Nagasaki, Japão, entre 1633 e 1637. Os 16 mártires foram beatificados em 1981 pelo então Papa São João Paulo II, que também os canonizou 6 anos depois em Manila. E para concluir, Santa Eustóquia, Virgem, filha de Santa Paula. Terceira filha da matrona Paula, Eustóquia, perdão, converteu-se ao cristianismo, consagrou-se à Virgem e partiu com sua mãe para a Terra Santa nas pegadas de São Jerônimo. Fixaram morada em Belém, onde fundaram os dois mosteiros. Eustóquia estudou e tornou-se hábil hebraísta. Morreu de repente no ano 419, certo? Então, esses são os nossos santos do dia. São Santo Venceslau, né? Primeiramente, depois São Lourenço e companheiros, mártires, e Santa Eustóquia, tá ok? Muito bem, a nossa parte de formação católica. Agora eu lembrei de um detalhe, eu não fiz a postagem ainda no nosso blog sobre desse mês, né? Estamos no mês da Bíblia. Aliás, hoje é considerado o dia da Bíblia, né? E eu ainda não postei no nosso blog a última postagem relacionada a esse mês, que é a história de José do Egito, tá certo? Então, para adiantar um pouquinho, eu gostaria só de um resumo aqui para vocês do que foi postado, que será postado, melhor dizendo, no nosso blog Defesa Católica sobre esse assunto, tá? A história de José, no Gênesis, mostra a providência divina que transforma o mal em bem para a salvação do povo. Filho de Jacó e Raquel, foi amado pelo pai que lhe deu uma túnica especial, gerando inveja entre os irmãos. Eles o venderam como escravo ao Egito, onde serviu a Potifar e foi injustamente preso. Na prisão, interpretou sonhos e ganhou fama como intérprete inspirado por Deus. Chamado pelo faraó, explicou os sonhos das vacas e espigas, 7 anos de fartura e 7 de fome.
Foi nomeado administrador do Egito para preparar o povo contra a escassez. Durante a fome, reencontrou os irmãos que buscavam alimento. José os testou, revelou sua identidade e os perdoou, reconhecendo o plano de Deus. A família de Israel mudou-se para o Egito, preservando a descendência escolhida. O Gênesis encerra com a morte de Jacó e José e com a esperança do plano divino de salvação. Tá? No nosso blog nós vamos postar mais coisas, mais detalhes a respeito dessa história. Então não deixem de acessar o nosso blog. Depois eu vou postar também aqui o link para que vocês possam acompanhar, né, esta postagem. E com ela encerramos, né, esse mês de setembro dedicado à Sagrada Escritura, onde falamos sobre Gênesis, o começo. Né? Eu quis falar para vocês de quatro passagens, né, decorrentes do livro do Gênesis, certo? E a partir da próxima semana, o mês de outubro, para o nosso apostolado, será o mês dos debates do trabalho, certo? Então, prepare-se o seu coração, que a gente vai debater no mês de outubro aí. Tá? O debate será com um protestante, certo? Que eu debati há algum tempo. E esse debate eu dividi em 4 partes. Seriam os 4 domingos do mês de outubro. Tá? E vocês vão estar acompanhando tudo isso aqui no nosso blog Defesa Católica. Tá certo? Muito bem, e se tratando da nossa história da igreja, nós vamos dar continuação. Estamos falando sobre os concílios da igreja. Ao todo foram 21 concílios. Né? O primeiro concílio, né? Concílio de Niceia, certo? O primeiro concílio de Niceia, concílio ecumênico de Niceia, e o último, até então, é o concílio Vaticano II. Tá certo? Hoje nós vamos dar sequência e falar sobre o sétimo concílio ecumênico, né? Já vimos 6, estamos no sétimo agora, e vamos falar sobre o Concílio de Nicéia II, que foi do ano 787. Esse concílio foi realizado em 787, na cidade de Niceia, que é a atual Iznik, na Turquia. Foi convocado pela imperatriz Irene, que governava em nome de seu filho Constantino VI, para resolver a grave crise das controvérsias iconoclastas. Né? No século VIII, dentro do Império Bizantino, surgiu o iconoclasmo, que seria a destruição das imagens. Movimento que condenava o uso e a veneração das imagens sagradas, acusando os cristãos de idolatria. Em 726, o imperador Leão III proibiu os ícones e igrejas foram depredadas, imagens destruídas e os defensores da tradição perseguidos. O Concílio de Nicéia II reuniu cerca de 350 bispos e foi presidido pelos legados do Papa Adriano I. O Concílio de Nicéia reuniu, melhor, quais foram as principais decisões? A defesa da veneração dos ícones, né? A não como adoração, que é devida somente a Deus, mas como honra relativa que se dirige ao protótipo, né? A pessoa representada. A distinção entre latria, né? A adoração só a Deus, dulia, que é a veneração dada aos santos e suas imagens, e hiperdulia, que é a veneração especial a Maria Santíssima. Afirmou que os ícones são importantes para a catequese, liturgia e piedade popular, pois ajudam os fiéis a elevar o coração ao mistério representado. O Concílio de Nicéia II foi essencial para defender a legitimidade do uso das imagens sagradas que nós temos hoje, na maioria ou todas, né, as casas dos bons católicos, né, distinguindo entre veneração e adoração e reforçando a fé na encarnação do Cristo como fundamento para a arte sacra. Tá certo? Então, esse aqui é o Concílio de Nicéia II, que foi do ano 787, um importante concílio, né, que fala justamente sobre essa definição da igreja a respeito das imagens sagradas. Né? Na próxima semana, nós vamos ver o Concílio de Constantinopla IV, que foi do ano 869 a 870, e ainda tem o Concílio de Latrão I, Concílio de Latrão II, Concílio de Latrão III,
o Concílio de Lyon, primeiro, o Concílio de Lyon, segundo, o Concílio de Viena, Concílio de Constança, de Florença, de Latrão quinto, o Concílio de Trento, o Concílio Vaticano I e, para a gente encerrar, o Concílio Vaticano II. Tá certo? Vamos às nossas notícias católicas. Se mantemos algumas notícias, eu separei aqui para vocês, para que a gente possa compartilhar, né, essas notícias. Em Roma, mais de 20 mil catequistas de 115 países se reuniram para o Jubileu dos Catequistas, evento que faz parte das celebrações do Ano Santo Jubilar de 2025, conhecido como Peregrinos da Esperança. O jubileu está atraindo peregrinos mundialmente e inclui atividades como peregrinação à Porta Santa, reflexões do Papa Leão XIV, vigílias de oração e encontros com bispos. O Papa presidiu uma missa especial para os catequistas, destacando o papel deles na transmissão da fé. Também uma outra notícia interessante é que o rei Charles III do Reino Unido fará uma visita ao uma visita de Estado ao Vaticano agora no mês de outubro, em um gesto que reforça os laços entre as igrejas inglesa e católica, marcado pelo diálogo interreligioso e participação nas celebrações do ano jubilar. O Papa Leão XIV prossegue com suas catequeses, com reflexões sobre o mistério do Sábado Santo e mensagens para os exorcistas na última semana. Recentemente também comentou sobre os conflitos internacionais e a importância do diálogo, citando situações em Gaza e Europa e a posição do Vaticano sobre o reconhecimento da Palestina. No Brasil, o arcebispo de Brasília solicitou ao Papa Leão XIV uma visita pastoral à capital federal, reforçando os laços, né, entre o Vaticano e a Igreja brasileira. Tá? Essas aqui são as notícias católicas então dessa semana que eu separei para vocês. Claro que existem outras notícias, né? Mas essas aqui são as que mais me chamou a atenção, tá bom? Tá certo? Então eu separei aqui para compartilhar com vocês, tá ok? Vamos às atividades do nosso apostolado? Bem, estamos dentro do momento do apostolado, né? Eu quero dizer uma coisa a vocês que é importante. Nosso apostolado está passando por uma reformulação. Por quê? O que é que acontece? É, Até então, o nosso apostolado antes, tinha amigos, os amigos de qualidade, que eu acho que vocês já sabem, né? Que eu já comentei aqui e tal, em outras ocasiões, em outros programas, certo? Em outros vídeos também, né? Em outros programas anteriores a gente falava a respeito, inclusive eu fiz transmissões com esse grupo de amigos e amigas de qualidade e tal, mas hoje a realidade é uma outra. O nosso apostolado não tem mais nenhum amigo, né? O único membro sou eu do trabalho, certo? E por isso o apostolado vai mudar alguns termos, algumas palavras, né? Sobretudo nosso blog, certo? Inclusive eu estava com algumas respostas pendentes no nosso blog, mas não tenho mais. Já respondi a todas, né, os nossos comentários. Nosso blog tem aproximadamente 200 comentários em 541 541, se não estiver enganado, postagens que foram feitas desde quando o nosso blog Defesa Católica surgiu, lá em 2011 até o presente momento, certo? E se Deus quiser, o ano que vem, 15 anos do nosso blog Defesa Católica, 20 anos do nosso apostolado Defesa Católica. Claro que nós vamos comentar, comemorar, né? Afinal de contas, é, é um momento especial para esse trabalho, tá certo? Mas é um trabalho que está sendo feito mais por uma pessoa só, né? Então, termos do tipo nosso apostolado, eu como coordenador, provavelmente vão deixar de existir, tá certo? Ah, eu estou pensando seriamente em manter, claro, nós vamos manter o apostolado de defesa católica, tá? Mas vai haver algumas mudanças, né? Já que o apostolado não tem amigos, não porque eu não quero ter, claro que não. O apostolado sempre, quase sempre, né? Já faz anos que eu tento buscando novas amizades, mas não é fácil, é uma coisa difícil, porque infelizmente as pessoas não querem ajuda por um lado, trabalho, às vezes nem ajuda completo, por uma coisa mais simples que é seguir, se inscrever nas nossas redes sociais, né? E
Quando é para a segunda parte, que é justamente conhecer melhor o nosso blog, né, que é praticamente o carro-chefe desse trabalho, né? E também a nossa campanha até então, a campanha Amigo Excelente Merece um Presente, as pessoas infelizmente têm umas dificuldades, aos poucos que chegaram, né, dificuldade de responder, enfim, de se expressar, de dar a sua opinião. Então é complicado isso a parte de alguns católicos, né? Mas enfim. Então, essa é uma mudança, é uma realidade do nosso trabalho que infelizmente, ao medida do tempo eu vou comentando mais, mas está acontecendo e vai acontecer nessa mudança aí, certo? É, até então eu guardava todas as postagens que eram feitas no nosso blog, deixava salvas numa pasta no Word, né, na pasta do meu computador. Mas aí eu me perguntei, mas por que guardar isto se já está postado no nosso blog? Então é difícil, né? A não ser que alguém queira hackear o blog e tal, alguma coisa do tipo, né? Mas é mais difícil acontecer. Graças a Deus isso nunca aconteceu. Então, talvez porque o nosso blog não é tão conhecido também, né? Porque se fosse mais conhecido, talvez isso poderia acontecer. Mas não aconteceu, isso é importante. E a gente está, eu estou pagando praticamente essas mensagens. Tá? Até porque se por um acaso acontecer, eu não vou postar tudo as postagens de uma vez, seria muito trabalhoso, principalmente com uma pessoa só, não dá tempo, tá certo? Então não é esse o propósito, tá? Então aos pouquinhos vocês vão conhecendo algumas mudanças e tal. Por exemplo, eu dizer que sou coordenador, não é coordenador, normalmente coordena um trabalho, certo? Mas tem um pessoal que está ajudando, mas não tem esse pessoal, né? Então eu seria assim apenas responsável por fazer as postagens do nosso blog. Eu sou responsável por postar lá a respeito do nosso blog. É um blog que eu tenho, é um blog meu, então eu posto lá as coisas que a respeito da fé católica, certo? Então eu posto lá. E isso é assim que tem sido feito desde o ano de 2011, tá certo? Claro que houve ao longo desse tempo algumas participações e tal aí e tal. Quem acompanha vê as postagens tem, certo? Mas isso aí são coisas pequenas, né? Comparado a muito mais coisas do que eu já fiz, tá certo? Bem, aí o nosso bate-papo também é o que está acontecendo muito. A gente está diminuindo a quantidade aí de pessoas. O pessoal está passando aquela peneira, né? Essa peneira aí está sendo constante. E não só dentro dos momentos com o apostolado. Ah, pode ser, pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite, entendeu? Agora não é mais dentro apenas do momento, tá? Mas dentro desse momento também. Nas segundas, quartas, sextas-feiras, no domingo pela manhã, tá? Mas pode ser também em outros horários. A gente está conversando com as pessoas, buscando amizades, buscando amigos de qualidade. O apostolado ainda deseja isso, deseja amigos de qualidade, tá certo? Tá bom? Eu falei de semana passada, vou repetir. Quem visualizou e não quis responder antes dos 8 dias, tempo qual o apostolado normalmente espera a resposta, pode ser desamigado antes desse prazo, certo? É o que já está acontecendo, isso já está sendo colocado em prática, tá certo? O nosso texto da misericórdia continua nos sábados e domingos, a partir das 15 horas, né? O nosso apostolado pessoal e virtual está aberto, vai continuar aberto, certo? Para que as pessoas possam, se quiserem, né? Quem mora em Caruaru ou não, né? Quem mora fora, mas quer o apostolado, a gente pode fazer uma transmissão online. Por mim, não há problema algum referente a isso, tá certo? E o nosso programa do apostolado, normalmente aos domingos, a partir das 8h30, o programa vai continuar? Vai. A intenção é que o programa continue. Porque é uma forma que eu tenho de comunicar com os nossos amigos e amigas. Tá certo? Tá bom? Tá ok? Então é isso. Vamos ao nosso momento de pedido de oração. Rezemos por todas as almas do purgatório, em especial os meus pais, a meu irmão, pela recuperação da saúde de todos, mas em especial pela minha saúde, pela saúde de Dona Romana Maria de Jesus, Dona Josefa Maria Josefa de Lima, Dona Solange Maria de Barros. A gente reza por Dona Luzinete e reza também por uma outra pessoa que eu disse que ia rezar hoje. O nome dela até ela deu o nome dela é Edivan, mas também é conhecida por Simone, né? Então a gente reza porque ela está com uma situação bem delicada na questão da saúde, então a gente reza
por ela, não que as outras não tenham, mas essa daí foi que eu soube hoje e ela precisa das nossas orações. A gente reza também pelos ministros ordenados pelo Papa, pelos bispos eh, do mundo inteiro, por todos os padres, pelos diáconos, por todos nós leigos. A gente reza especial também pelo nosso apostolado de defesa católica, por todos os seguidores inscritos nas nossas redes sociais e também pela conversão de todos à única Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica, que assim Deus possa atender a todos os nossos pedidos, ontem, hoje e sempre. Amém. Convido os nossos irmãos e irmãs a juntos comigo fazermos rezarmos as principais orações da nossa fé. Pater noster, quis in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationis, sed libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostri. Amém. Glória Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic era in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, encerrando por hoje mais um programa do nosso Apostolado de Defesa Católica. Desejo a vocês uma ótima e abençoada semana. Até o próximo domingo, se Deus assim quiser, para mais um programa do nosso apostolado. Peço a vocês, rezem por mim, rezem pelo nosso apostolado de Defesa Católica. Ok? Fique com Deus. A Santa Noite. Salve Maria.